Eu achava que nosso casamento de 15 anos era indestrutível até ouvi-la sussurrar essas palavras ao telefone. Também sinto sua falta. Queria que a noite passada não tivesse que acabar. Naquela noite, não a confrontei. Simplesmente desapareci. Sem aviso. Sem adeus. Agora ela está me procurando desesperadamente, afogando-se nas consequências de sua traição. Mas, desta vez, meu silêncio fala mais alto do que qualquer acusação jamais poderia. Meu nome é Miles Reed. Tenho 40 anos, e até 6 meses atrás, eu vivia o que considerava uma vida boa em Portland. Desenvolvi programas educacionais para crianças com necessidades especiais. Um trabalho que me dava propósito e satisfação. Eu tinha uma linda casa no subúrbio, uma esposa que eu amava desde a faculdade e o que eu acreditava ser um casamento sólido como uma rocha. O primeiro sinal de que algo estava errado veio tão sutilmente que quase o perdi. Nathalie começou a chegar mais tarde do escritório. Não dramaticamente atrasada. Apenas 30 minutos aqui, 1 hora ali. Sempre com uma explicação razoável. A reunião com o cliente foi longa. O trânsito estava horrível. Tinha que terminar um pedido de casamento. Eu acreditei nela. Por que não? Estávamos casados há 15 anos. A confiança era a nossa base. Depois veio a questão do telefone. Nathalie sempre foi despreocupada com o celular, deixando-o em cima das mesas e sem se preocupar com senhas. De repente, o telefone estava grudado na mão dela. Ela o virava para baixo sempre que eu entrava na sala. O som familiar da mensagem a fazia correr para outra sala para atender. Só coisas de trabalho, ela dizia com um aceno de mão quando eu erguia uma sobrancelha. Certa noite de março, cheguei em casa mais cedo do que o esperado. Ao girar a chave na fechadura, ouvi a risada da Nathalie. Não qualquer risada, mas aquele som pleno e descontrolado que eu não ouvia há meses. Talvez anos. O tipo de risada que ela costumava dar só para mim. Entrei na cozinha em silêncio. E lá estava ela, com o telefone encostado na orelha, encostada no balcão. Seu rosto inteiro se iluminou de um jeito que eu não via há muito tempo. Isso é loucura, ela dizia, com a voz cálida e íntima. É impossível. Então ela me viu. A transformação foi instantânea. Seu sorriso desapareceu. Seu corpo enrijeceu. E ela disse rapidamente, preciso ir. Conversamos depois. Quem era? Perguntei, mantendo a voz neutra enquanto colocava minha bolsa no chão. Ah, ela hesitou. Só um microsegundo a mais. Sou eu, Jen, do trabalho. Estamos planejando a arrecadação de fundos da primavera. Assenti e fui até a geladeira. Mas um friozinho na barriga se instalou. Porque Nathalie e eu tínhamos jantado com Jen e o marido dela, no último fim de semana. E Jen tinha mencionado que ia passar 2 semanas de férias no Havaí. Começou ontem. Naquela noite. Deitado ao lado dela na cama. Fiquei olhando para o ventilador de teto enquanto Nathalie mexia no celular, cuidadosamente afastado de mim. 15 anos juntos. E de repente me senti como se estivesse dormindo ao lado de um estranho. Não a confrontei. Ainda não. Em vez disso, comecei a prestar atenção. E o que vi nas semanas seguintes só confirmou o que meu instinto já sabia, eu estava perdendo minha esposa. A questão era, eu já a tinha perdido? Nas semanas seguintes, me tornei um detetive em minha própria casa. Não é algo de que me orgulhe. Mas quando seu instinto lhe diz que algo está errado, eventualmente você precisa ouvir. O comportamento de Nathalie mudou de maneiras sutis que só um marido de 15 anos notaria. Roupas novas apareceram em seu armário. Nada chamativo. Apenas um pouco mais estilosas do que suas escolhas habituais. Ela começou a usar maquiagem em dias comuns da semana. Seus banhos ficaram mais longos. E havia as ausências inexplicáveis. Eventos de networking, jantares de equipe, reuniões com clientes que se estendiam até tarde da noite. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo paranoico. Talvez ela estivesse apenas tentando progredir no trabalho.
Talvez fosse algum tipo de renascimento da meia-idade. Mas o nó no meu estômago continuava apertando. O momento da verdade chegou numa quinta-feira. Eu tinha uma reunião matinal cancelada e decidi passar em casa para pegar alguns materiais que tinha esquecido. Ao estacionar na garagem dela por volta das 10 horas, notei o carro da Nathalie. Ela deveria estar no trabalho. Entrei em silêncio, ouvindo a voz dela vindo do nosso quarto no andar de cima. Ela estava ao telefone, falando naquele tom suave e íntimo que eu conhecia tão bem. Sinto sua falta também, ela dizia, com a voz quase um sussurro. Eu sei. Queria que ontem também não tivesse acabado. Fiquei paralisada no corredor, com o coração martelando nos ouvidos. Está ficando mais difícil inventar desculpas, ela continuou. Ele está começando a fazer perguntas. Não, acho que ele não suspeita de nada específico, mas... Afastei-me silenciosamente, voltei para o meu carro e fiquei sentada ali, com as mãos agarrando o volante até os nós dos meus dedos. Ficarem brancos. A evidência que eu temia agora era irrefutável. Minha esposa estava tendo um caso. Naquela noite, observei-a preparar o jantar, conversando sobre o seu dia como se nada tivesse acontecido. Ela mencionou uma reunião de orçamento, ligações para clientes, uma completa invenção de um dia que eu agora sabia que ela não tinha passado no trabalho. A facilidade com que ela mentiu me surpreendeu. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quantas outras conversas foram pura ficção? Você está quieta esta noite, disse ela, colocando uma taça de vinho na minha frente. Olhei para ela, a mulher com quem eu compartilharia minha vida, e senti uma estranha sensação de calma. Só cansaço. O prazo de um grande projeto se aproximava. Ela sentiu, aparentemente aliviada por eu não estar fazendo perguntas. Você trabalha demais. Quase ri da ironia. Em vez disso, tomei um gole de vinho e decidi esperar. Observar. Reunir mais informações antes de dar o próximo passo. 2 dias depois, tive minha confirmação final. Nathalie estava no chuveiro quando seu telefone acendeu no balcão da cozinha. Eu nunca tinha verificado o telefone dela antes. Confiança sempre foi nossa marca registrada. Mas essa confiança já estava abalada, não é mesmo? A prévia da mensagem na tela dizia: a noite passada foi incrível. Mal posso esperar para te ver de novo. O nome do remetente constava como Vitor S. Vitor Sloan. O desenvolvedor de aplicativos que havia palestrado no retiro da empresa de Nathalie 3 meses antes. Aquele que ela mencionou era tão interessante e revolucionário em tecnologia de saúde mental. Aquele cuja empresa aparentemente vinha exigindo tantas reuniões de consultoria ultimamente. Naquele momento, algo dentro de mim simplesmente desligou. 15 anos de casamento, e foi assim que terminou. Não com um estrondo, mas com uma mensagem de texto. Durante uma semana após descobrir a mensagem do Vitor, segui a vida normalmente. Levantei, fui trabalhar, voltei para casa, jantei com minha esposa. Tudo isso enquanto carregava o peso de uma traição. A parte mais estranha? Eu não estava com raiva. Apenas oca, como se alguém tivesse arrancado tudo de dentro de mim e deixado uma casca vazia. No trabalho, me dediquei à finalização de um novo programa para crianças com autismo. Criar algo significativo enquanto minha vida pessoal desmoronava parecia a única coisa que me mantinha sã. Meu colega Dexter percebeu que algo estava errado, mas eu ignorei suas preocupações com desculpas vagas de cansaço. Em casa, eu observava Nathalie com outros olhos. O jeito como ela checava o celular quando achava que eu não estava olhando. Como ela, de repente, precisava fazer recados em horários estranhos. A maneira cuidadosa como ela mantinha seu álibi com histórias de trabalho inventadas. Era como viver com uma atriz talentosa em vez da mulher com quem eu havia me casado. A decisão em si veio de repente. Eu estava sentado no meu escritório, tarde da noite, olhando para uma foto na minha mesa. Nathalie e eu em Maui para o nosso 10º aniversário de casamento, 5 anos atrás. Parecíamos felizes. Talvez estivéssemos. Mas aquele homem na foto, aquele com o braço em volta da esposa, sorrindo como se tivesse tudo planejado.
Ele já tinha ido embora. E eu não podia mais fingir ser ele. Naquela noite, fiz meu plano. Não com raiva. Sem pressa. Mas com uma clareza que eu não sentia há meses. Esperaria o momento certo, arrumaria as malas com o que importasse e simplesmente partiria. Sem confrontos. Sem ultimatos. Sem acusações chorosas. Simplesmente sumiu. A oportunidade surgiu 3 dias depois. Nathalie mencionou que tinha um jantar em equipe que se estenderia até mais tarde. A mentira saiu tão facilmente de sua boca que ela nem se deu ao trabalho de ser convincente. Sem problemas, eu disse, beijando sua bochecha enquanto ela saía. De qualquer forma, tenho um trabalho para fazer. Assim que o carro dela arrancou, agi com determinação. Eu já havia sacado uma quantia razoável de dinheiro da nossa conta conjunta nos últimos dias. Não o suficiente para levantar suspeitas, mas o suficiente para sobreviver. Eu havia conseguido um aluguel de curta temporada em Seattle usando apenas o meu primeiro nome. Até conversei com um advogado, embora ainda não tivesse registrado nada. Fiz as malas com eficiência, roupas, documentos importantes e alguns itens pessoais que não suportaria deixar para trás. O relógio do meu avô. O diário que guardei por anos. Os álbuns de fotos de antes do nosso casamento, quando minha vida ainda era minha. Deixei minha aliança na cômoda com um bilhete que continha apenas 3 palavras. Eu sei de tudo. Então, saí, fechei a porta atrás de mim e me afastei de 15 anos de casamento sem olhar para trás. No espelho retrovisor, nossa casa foi diminuindo até desaparecer por completo. À minha frente, a incerteza, mas também há algo que eu não sentia há muito tempo: liberdade. Dirigi para o norte, saindo de Portland, sem música, sem podcasts, apenas com o som da chuva. No para-brisa meus próprios pensamentos como companhia. Cada quilômetro me distanciava mais da vida que eu havia abandonado. Mesmo assim, não senti vontade de voltar atrás. Isso me surpreendeu. 15 anos de casamento, terminados por uma escolha minha, e tudo o que senti foi um profundo alívio. Fiz o check-in em um hotel comum nos arredores de Seattle usando dinheiro e apenas meu primeiro nome. O quarto era básico, mas limpo, um ponto de parada temporário enquanto eu pensava no que fazer em seguida. Desliguei meu celular, sabendo que ele já estaria fervilhando de notificações. Só aquela primeira noite foi estranha. O silêncio era ensurdecedor e libertador. Deitei-me na cama do hotel, olhando para o teto, esperando que a dor ou a raiva me atingissem. Em vez disso, dormi melhor do que em meses. A manhã trouxe clareza. Liguei meu celular por tempo suficiente para enviar 2 e-mails, um para meu chefe solicitando uma licença imediata por motivos pessoais e outro para Dexter, pedindo que ele assumisse meus projetos atuais. Depois, desliguei o celular novamente antes de verificar as mensagens da Nathalie. Eu não estava pronto para ler suas desculpas ou acusações. Ainda não. Depois do café da manhã, dirigi até um pequeno café com Wi-Fi gratuito em vez do meu laptop. Eu precisava providenciar um lugar mais permanente para ficar. 3 horas e várias xícaras de café depois, consegui um aluguel mensal em um bairro tranquilo de Bellevue e transferi dinheiro para minha nova conta privada. Só no 3º dia fora é que finalmente verifiquei minhas mensagens. A progressão foi exatamente o que eu esperava. Primeiro, confusão. Onde você está? O que está acontecendo? Depois, raiva. Isso é alguma piada? Você não pode simplesmente desaparecer assim. Seguido de pânico. Miles, por favor, me diga que você está bem. Estou morrendo de preocupação. E finalmente, o começo da compreensão. Encontrei seu anel. Por favor, fale comigo. Seja lá o que você acha que sabe, podemos resolver isso. 37 chamadas perdidas. 23 mensagens de texto. 9 mensagens de voz. Cada uma mais desesperadora que a anterior. Eu tinha ido embora em silêncio. E agora ela estava consumida pelo arrependimento. Procurando por mim freneticamente. Por respostas. Por absolvição. Eu não tinha intenção de dar.
Era cruel, talvez, mas havia uma certa justiça nisso. Durante meses, ela viveu uma vida dupla enquanto eu permanecia alheio. Agora nossos papéis estavam invertidos. Ela foi a única deixada no escuro, desesperada por informações que eu controlava. Apaguei as mensagens sem responder a nenhuma delas. Depois, bloqueei o número dela. Naquela noite, caminhei pelo meu novo bairro, observando famílias através de janelas iluminadas, casais passeando com cachorros, vidas normais se desenrolando enquanto a minha havia descarrilado. É estranho, mas não me senti descarrilado. Me senti reiniciado. Como se eu tivesse recebido uma rara chance de recomeçar. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte de Seattle ao longe, fiz uma promessa a mim mesmo. Isso não me destruiria. Eu reconstruiria, reinventaria, resgataria o homem que eu era antes de me perder em um casamento que havia acabado muito antes de eu sair de casa. 2 semanas depois de começar minha nova vida em Bellevue, estabeleci uma rotina. Corridas matinais ao longo do Lago Washington, trabalho remoto no meu escritório em Portland de noites redescobrindo hobbies que eu havia abandonado anos atrás. Eu tinha começado a tocar violão novamente, algo que não fazia desde antes de conhecer Nathalie. Meu chefe tinha sido surpreendentemente compreensivo com a minha mudança repentina. Emergência familiar. Expliquei vagamente durante nossa videochamada. Preciso ficar em Seattle por um tempo. Ela assentiu, preocupada, mas prática. Seu trabalho sempre foi excepcional, Miles. Contanto que os programas continuem funcionando, não me importa onde você esteja. Encontrei um pequeno escritório para alugar por mês. Uma casa vitoriana reformada, onde vários profissionais compartilhavam áreas comuns, mas tinham salas privativas para trabalhar. A mudança de áreas gerou novas ideias para meus programas educacionais. Às vezes, uma perspectiva diferente era tudo o que você precisava. No meu terceiro sábado em Bellevue, aventurei-me a entrar numa pequena livraria especializada em recursos educacionais. Estava a folhear uma seção sobre métodos de ensino progressivos quando uma voz interrompeu os meus pensamentos. É um livro excelente, mas se interessa por técnicas de processamento sensorial, há um melhor aqui. Virei-me e vi uma mulher apontando para uma prateleira diferente. Alton Parks, de acordo com seu crachá, era aparentemente a dona da loja. Ela tinha olhos inteligentes e um jeito prático que me deixou imediatamente à vontade. Obrigada, eu disse, seguindo a recomendação dela. Estou desenvolvendo programas para crianças com necessidades especiais. Sério, o interesse dela parecia genuíno. Dei aulas de educação especial por 12 anos antes de abrir este lugar. Qual é o seu foco? O que começou como uma conversa profissional tomando um café na loja dela, lendo Nocturne into Dinner em um restaurante próximo. Me vi conversando mais do que nos últimos meses. Sobre trabalho, ideias, livros. Nada sobre Nathalie, meu casamento ou por que eu tinha me mudado repentinamente para Seattle. Alton não se intrometeu. Não era um encontro. Apenas dois profissionais da educação se conectando. Mas, voltando para o meu apartamento depois, percebi uma coisa. Durante toda a noite, não pensei uma única vez no que havia deixado para trás. Estive completamente presente, envolvido em uma conversa significativa que não tinha nada a ver com decepção ou traição. Naquela noite, recebi um e-mail do Dexter. O assunto me deu um frio na barriga. Você deveria saber. A Nathalie está ligando para todo mundo, ele escreveu. Ela veio ao escritório ontem procurando por você. Parecia bem desesperada. Não quis dizer o que aconteceu. Só que ela precisa falar com você urgentemente. Não contei nada a ela, mas achei que você deveria saber que ela está procurando ativamente. Se cuida, cara. Fechei meu laptop sem responder. Deixei que ela procurasse. Deixei que ela pensasse. Que ela sentisse um pouco da desorientação que sentia ao descobrir sua traição. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava construindo algo que era inteiramente meu. Uma vida sem mentiras complicadas. Eu não ia deixar que ela me arrastasse de volta para os destroços do que um dia tivemos. Um mês depois da minha nova vida, senti que estava me recuperando.
Eu havia me estabelecido em uma rotina produtiva em Bellevue. Meu trabalho estava florescendo com uma nova perspectiva, e eu até tinha começado a conhecer pessoas. Nada romântico, apenas conexões que me lembravam que eu podia existir independentemente da identidade do marido da Natalie. Então veio o telefonema que abalou minha calma cuidadosamente construída. Miles, aqui é o Dexter. Olha, cara, eu não queria ligar, mas isso está ficando fora de controle. Fiquei tenso, sentando-me no balcão da cozinha. O que está acontecendo? A Natalie apareceu na minha casa ontem à noite. Às 23 horas. A Julie não ficou nada feliz. Ele fez uma pausa. Ela está em uma espiral, cara. Disse que contatou todo mundo que conseguiu pensar, contratou algum tipo de investigador particular, tudo. Ela está determinada a te encontrar. Meu estômago se contraiu. O que você disse a ela? Nada específico. Mas Miles, ela não está bem. Ela perdeu peso. Parece que não dorme há semanas. Não estou dizendo que você deve falar com ela, apenas esteja ciente de que ela está procurando ativamente. Depois de desligar, andei de um lado para o outro no apartamento. Inquieta. Eu esperava que ela ficasse chateada, até mesmo desesperada. Mas contratar um detetive particular? Isso era extremo. Qual era o objetivo dela? Pedir desculpas? Me manipular para voltar? Me entregar os papéis do divórcio? Fosse o que fosse, eu não estava pronto para encará-la. Ainda não. Talvez nunca. 2 dias depois, recebi um e-mail de um endereço que não reconheci. O assunto era: eu sei onde você está. Meu coração disparou quando abri, esperando ameaças ou ultimatos de Natalie. Em vez disso, era de Victor Sloan, o homem que ajudou a destruir meu casamento. Não te conheço, escreveu ele, mas sei o que você acha que aconteceu. Você está enganada. Natalie não é quem você pensa. Ela merece uma chance de se explicar. Ela está se destruindo procurando por você. Apaguei o e-mail imediatamente, a raiva queimando como ácido na minha garganta. Que audácia! O amante dela presumindo me julgar. Defendendo-a. Era essa a estratégia deles? Policial bom, policial mau. Naquela noite, tomei precauções extras. Mudei minha rotina, variei meu trajeto, prestei atenção em carros desconhecidos. Eu não estava paranoica, apenas prática. Eu tinha ido embora por um motivo. Se Natalie realmente havia contratado alguém para me encontrar, eu precisava estar um passo à frente. Então veio a postagem do blog. Uma colega me encaminhou uma longa publicação no blog profissional da Natalie, que antes estava inativo. Não me mencionou pelo nome, mas a mensagem era clara. Ela estava declarando publicamente seu arrependimento, seu desespero para se reconciliar com alguém a quem havia ofendido profundamente. Era uma garrafa digital no oceano, na esperança de me alcançar. Ela acha que estou monitorando as redes sociais dela? Perguntei a Altun durante um café naquele fim de semana, finalmente contando um pouco da minha situação para minha nova amiga. Não se trata de lógica, respondeu Altun, pensativa. Trata-se de explorar todas as possibilidades. Quando você está desesperado o suficiente, tenta qualquer coisa. Pensei nisso, lembrando-me de como Natalie sempre fora sensata, ao vê-la se desmanchar tão publicamente, deixando a dignidade de lado em sua busca por mim. Não combinava com a mulher que eu pensava conhecer. Mas o caso dela também não. Naquela noite, mudei meu endereço de e-mail e número de telefone. Não por medo, mas por uma determinação crescente de proteger a nova vida que eu estava construindo. Natalie já tinha feito suas escolhas meses atrás, quando decidiu que nossos votos eram negociáveis. Eu estava fazendo os meus agora. Deixe que ela procurasse. Que ela se arrependa. Meu silêncio falaria mais alto do que palavras jamais poderiam. 2 meses depois de começar minha nova vida, baixei a guarda. A vigilância constante era exaustiva, e eu começava a acreditar que Natalie finalmente aceitara meu silêncio e seguirá em frente. Estabeleci uma rotina confortável.
Trabalho no espaço de coworking, jantares ocasionais com Autumn para discutir teorias educacionais, fins de semana explorando o noroeste do Pacífico. Então, certa noite, voltei ao meu prédio e encontrei Nathalie sentada no saguão. Meus passos vacilaram, a adrenalina subiu pelo meu corpo. Ela parecia diferente, mais magra, mais pálida, com olheiras. Por um momento, apenas nos encaramos. Como você me encontrou? Perguntei finalmente, com a voz mais firme do que eu esperava. Ela se levantou, entrelaçando as mãos. Não importa. Miles, por favor, precisamos conversar. Não. Eu disse simplesmente que não. Fui em direção ao elevador, mas ela se interpôs no meu caminho. 5 minutos. É tudo o que peço. 5 minutos depois de 15 anos. Uma parte de mim queria ir embora, manter o silêncio que se tornará minha arma mais eficaz, mas outra parte reconhecia que aquele confronto era inevitável. Melhor ali, no saguão público, do que ela continuar me perseguindo. 5 minutos. Concordei. Apontando para uma pequena área de estar longe da entrada. Pronto. Sentamos, mantendo uma distância segura entre nós. De perto, eu podia ver o quanto os últimos meses a haviam afetado. A mulher à minha frente mal se parecia com a Nathalie confiante e vibrante com quem eu havia me casado. O que você acha que aconteceu com o Victor? Ela começou. Eu a interrompi. Não faça isso. Eu sei exatamente o que aconteceu. Eu vi as mensagens. Ouvi as ligações. Não era o que parecia, ela insistiu, inclinando-se para a frente. Foi um erro, sim, mas não o que você pensa. Nunca foi algo físico. Foi só a tensão quando me senti invisível no nosso casamento. Terminei no dia em que você foi embora. Não significou nada. Uma risada, um som curto e áspero. E isso deveria melhorar as coisas? Que você arriscou o nosso casamento inteiro por nada? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Estou louca para te encontrar. Consultei um terapeuta, tentando entender por que fiz algo tão estúpido. Sinto sua falta. Nossa casa parece vazia sem você. Não é mais nossa casa, eu disse baixinho. É seu. Assim como as mentiras foram suas. As escolhas foram suas. E agora as consequências também são suas. Miles, por favor. Ela estendeu a mão para mim, mas eu recuei. Podemos tentar de novo? Vamos fazer terapia. Faço qualquer coisa. Levantei-me, sentindo-me estranhamente calma. Seus 5 minutos acabaram. Não volte aqui. Qualquer comunicação pode passar pelos advogados. Enquanto eu caminhava em direção ao elevador, ela me chamou, com a voz embargada. Eu ainda te amo. Parei, olhando para a mulher que um dia fora meu mundo inteiro. Você não destrói quem ama, Nathalie. Simplesmente não destrói. As portas do elevador se fecharam em seu rosto aflito. E exalei lentamente, surpreso com a ausência de dor. Eu esperava que esse confronto me destruísse novamente. Que desfizesse a cura dos últimos meses. Em vez disso, eu senti apenas a certeza de que estava no caminho certo. Longe dela. Em direção a uma vida sem traições. Uma semana depois de Nathalie aparecer no meu apartamento, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Sem remetente. Mas reconheci sua letra imediatamente. Quase o joguei fora sem abrir, mas algo me impediu. Talvez fosse a finalidade daquilo. Uma manifestação física do que nos tornamos um para o outro. Estranhos se comunicando por papel, em vez da intimidade que um dia compartilhamos. Levei o envelope para dentro, mas não o abri imediatamente. Em vez disso, preparei o jantar, respondi e-mails e liguei para minha mãe. Tarefas normais da vida que me lembravam que eu ainda estava seguindo em frente. Só depois que a noite caiu é que finalmente rasguei o envelope. Miles, ela começou. Eu sei que você não quer saber de mim. E depois do nosso encontro, eu entendo o porquê. Mas há coisas que preciso dizer, mesmo que você nunca responda.
Acomodei-me na minha poltrona, escondendo-me para a manipulação, para a guerra emocional. Em vez disso, o que se seguiu me surpreendeu. Não vou inventar desculpas para o que fiz. Foi egoísta, destrutivo e imperdoável. Eu traí não apenas nossos votos, mas também a base de respeito que construímos ao longo de 15 anos. Você merece algo melhor. Você ainda tem. O caso com o Vitor nunca foi físico. Mas isso não importa. A traição emocional foi real. Menti para você repetidamente, criei mentiras elaboradas e violei sua confiança da pior maneira possível. Não há justificativa para isso. A honestidade dela era desarmante. Pela primeira vez desde que descobri suas mensagens, senti algo se romper no muro que eu havia construído em torno das minhas emoções. Tenho feito terapia, tentando entender por que arrisquei tudo por algo tão vazio. As respostas não são simples. Mas também não são um fardo para você. Só quero que saiba que estou enfrentando o que passei. Não fugindo. Você fez bem em ir embora. Fez bem em se proteger com silêncio. A dor de te procurar. De viver com a incerteza de onde você estava ou se estava bem. Tem sido excruciante. Mas não é nada comparado ao que você deve ter sentido ao descobrir a minha traição. Larguei a carta, surpresa ao perceber que minhas mãos tremiam levemente. Não era a súplica desesperada que eu esperava, nem a transferência de culpa que eu temia. Isso foi responsabilização. Não estou pedindo reconciliação. Não tenho esse direito. Dei entrada nos papéis do divórcio e incluí uma oferta de acordo que lhe dá mais da metade de tudo. Está à sua espera com o meu advogado quando estiver pronto. O que peço é que um dia, quando a dor não for tão intensa, você possa encontrar em seu coração a força para acreditar em uma coisa. Que, apesar das minhas ações indesculpáveis, eu te amava. E ainda amo. Só esqueci como demonstrar. Como honrá-lo. Como ser digno do homem que você é. Seja feliz, Miles. Você merece isso mais do que qualquer pessoa que eu já conheci. Com pesar e respeito, Nathalie. Dobrei a carta cuidadosamente e a devolvi ao envelope. Uma emoção complexa que não consegui nomear imediatamente me invadiu. Não perdão. Ainda não. Mas talvez o primo distante da compreensão. A carta não oferecia desculpas. Não buscava reconciliação. Acabei de expressar um arrependimento que finalmente se confirmou. Naquela noite, escrevi um breve e-mail para meu advogado, instruindo-o a prosseguir com o divórcio e analisar a oferta de acordo da Nathalie. Não foi uma absolvição, mas foi um encerramento. O reconhecimento final de que o que um dia fora estava oficialmente chegando ao fim. Deitada na cama, percebi que a emoção que senti ao ler a carta dela não era apenas compreensão. Era liberdade. O alívio final da dúvida se eu tinha sido muito duro, muito abrupto na minha partida. As palavras dela confirmaram o que meus instintos sempre me disseram. Ir embora tinha sido a escolha certa. A escolha necessária. A única escolha para preservar minha dignidade e meu respeito próprio. Amanhã traria novos desafios, novas oportunidades. Novos começos aliviados de antigas traições. Pela primeira vez desde que saí de Portland, me senti verdadeiramente pronta para aceitá-los. 6 meses depois de me separar do meu casamento, assinei os papéis finais do divórcio no escritório do meu advogado em Seattle. Não houve cerimônia naquele momento. Nenhum floreio dramático. Apenas o leve arranhar da caneta no papel, encerrando um capítulo da minha vida e confirmando o início de outro. Parabéns, disse minha advogada, apertando minha mão. O acordo é excepcionalmente favorável. Ela não contestou nada. Assenti, sentindo uma estranha mistura de emoções. Não arrependimento. Eu já havia feito as pazes com minha decisão há muito tempo, mas um reconhecimento silencioso do que um dia foi e nunca mais seria. Lá fora, a primavera havia chegado a Seattle, com as flores de cerejeira salpicando a paisagem com um rosa delicado. Caminhei por um parque próximo, observando a renovação que acontecia ao meu redor, um cenário perfeito para o meu próprio renascimento. Meu celular vibrou com uma mensagem de Autumn.
Como foi? Nos últimos meses, nosso relacionamento profissional evoluiu gradualmente para algo mais pessoal. Levamos as coisas com calma, ambos carregando a bagagem de relacionamentos passados. Mas havia um conforto entre nós, um entendimento fácil que parecia revigorante e honesto depois de anos de decepções crescentes. Pronto, respondi. Ainda te encontro para jantar? Com certeza. Tenho novidades. Naquela noite, em um pequeno bistrô com vista para o Lago Washington, Alton compartilhou sua empolgante descoberta, uma bolsa para desenvolver materiais educacionais especializados para crianças com transtornos de processamento sensorial, algo que discutimos extensivamente durante nossas conversas profissionais. Quero você na equipe, disse ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. Você é especialista em programação, considerando minha formação acadêmica. Poderíamos criar algo revolucionário. Enquanto ela delineava sua visão, senti um entusiasmo genuíno brotar dentro de mim, não apenas pelo projeto, mas pelo futuro que se estendia à nossa frente. Alton nunca exigiu explicações sobre o meu passado. Ela simplesmente aceitou minhas revelações graduais com compaixão e sem julgamento. O que você acha? Perguntou ela, terminando sua proposta. Olhei para ela. Inteligente, apaixonado, direto. Tudo na nossa conexão foi construído com base na honestidade desde o início. Acho isso brilhante, eu disse. Conte comigo. Mais tarde, caminhando pela orla sob um céu estrelado, Alton segurou a minha mão. Foi um gesto pequeno, mas significativo, a primeira vez que cruzamos aquela fronteira física. Você parece mais leve esta noite, ela observou. Pensei nisso. E percebi. Sinto que finalmente posso olhar para frente sem olhar para trás. Os papéis do divórcio não acabaram com meu casamento. Eles me libertaram oficialmente do limbo dos últimos 6 meses. O que viesse a seguir seria construído nos meus termos, com uma visão clara e alicerces honestos. Um ano depois de sair de casa em Portland, eu estava na porta da minha nova casa no bairro de Greenwood, em Seattle, observando Alton pendurar um quadro na sala de estar. Um modesto bangalô de estilo artesão estava muito longe da casa moderna e elegante que eu havia compartilhado com Natalie, mas parecia mais autenticamente meu do que aquela casa jamais fora. O que você acha? Perguntou Alton, recuando para avaliar a obra de arte. Uma obra vibrante criada por uma de suas ex-alunas, uma criança não verbal com talento artístico notável. É perfeita, eu disse, falando sério. A pintura, como tudo nesta nova vida, havia sido escolhida com intenção, e não por obrigação, em função das preferências de outra pessoa. Nossa empresa de software educacional havia decolado além das nossas expectativas. O programa que havíamos desenvolvido para crianças com transtornos de processamento sensorial estava sendo implementado em escolas de 3 estados, com mais pessoas demonstrando interesse diariamente. O trabalho me deu um propósito, uma maneira de canalizar minhas habilidades para algo genuinamente significativo. Meu celular vibrou com uma mensagem do Dexter. Na cidade na semana que vem. Jantar. Mantivemos nossa amizade apesar da distância. Uma das poucas conexões com minha antiga vida que escolhi preservar. Ele me apoiou sem ser intrusivo, respeitando meus limites, mesmo quando ocasionalmente me atualizava sobre os acontecimentos em Portland. Ouvi dizer que Natalie tinha se mudado para Chicago. Assumido um cargo em uma nova empresa. Recomeçar do zero, assim como eu. A consciência disso não trouxe dor, apenas um reconhecimento imparcial de uma vida agora separada da minha. Naquela noite, Alton e eu oferecemos um pequeno jantar. Colegas de trabalho, vizinhos, novos amigos que não sabiam nada do meu passado além do que eu havia escolhido compartilhar. Enquanto conversas e risos enchiam a casa, cruzei o olhar com Alton do outro lado da sala. Ela sorriu, uma comunicação particular entre nós, e senti aquele calor agora familiar se espalhar pelo meu peito. Ainda não morávamos juntos, embora ela passasse a noite lá com frequência. Estávamos construindo algo cuidadoso e deliberado, conscientes das lições do passado. Não havia pressa, nem necessidade desesperada de consolidar o que crescia naturalmente entre nós.
Mais tarde, depois que nossos convidados foram embora, sentamos no balanço da varanda, observando os vagalumes dançarem na escuridão do verão. Feliz? Ela perguntou simplesmente. Pensei seriamente na pergunta. Sim, eu finalmente disse, não da maneira como eu definia a felicidade, mas de uma forma mais profunda, mais autêntica. Ela assentiu, compreendendo como sempre. Essa é a única felicidade que dura. Pensei no homem que eu tinha sido um ano antes, em estado de choque, traído, incerto quanto ao futuro. Ir embora tinha sido a decisão mais difícil que já tomei, mas também a mais necessária. Aquela partida silenciosa me forçou a reconstruir tudo de novo, a examinar o que eu realmente queria, em vez daquilo com que havia me conformado. Na escuridão silenciosa do meu novo lar, com uma mulher que conquistou minha confiança em vez de exigi-la, percebi algo profundo. Às vezes, a atitude mais corajosa que um homem pode ter não é ficar e lutar. É reconhecer que ir embora é o único caminho para preservar sua integridade. E ao me afastar, finalmente encontrei o caminho de casa.